E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a esse quadro que também é... Entre amigos. Isso aí. Na nossa casa. Na nossa casa, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago. Eu sou a Isabela. E a gente tá recomeçando esse trabalho aqui na internet e estreando também esse quadro, esse formato aqui com vocês. E já a Isa vai explicar um pouco melhor da finalidade, da atualidade aqui desse projeto. Mas vocês que estão aqui nesse canal percebem que esse não é o primeiro vídeo, esse canal não é um canal novo. E eu quero contar então primeiro um pouco da história de como chegamos aqui, de como eu cheguei aqui por primeiro. Então, eu sou de Marília, interior de São Paulo. Venho de uma família católica que sempre me incentivou muito na fé, sempre me ensinou muito. E participava de atividades paroquiais, enfim, praticamente toda a minha vida. E em 2018, eu estava com mais vontade, mais sede assim, de fazer apostolado, de ajudar as pessoas. E como eu trabalho com internet também, depois eu vou comentar um pouco do que eu faço, eu via na internet um grande potencial de levar a mensagem de Cristo, de fazer o bem para as pessoas. E na época, 2018, ainda não tinha todo esse boom que a gente tem hoje das redes sociais, de influencers, de produção de conteúdo. Era tudo meio mato ainda. Então eu comecei esse trabalho, até por já ter experiência e os meios profissionais para fazer isso. Comecei esse trabalho de formação humana, formação de doutrina católica, formação cultural também, para jovens e para pessoas interessadas. Então eu tinha esse trabalho na internet, que a gente tinha o site, aulas e tantas outras coisas que a gente fazia nas redes sociais, e também o trabalho presencial. A gente tinha formações presenciais em Marília e também viajava para outras cidades, Eu e outros amigos que também ajudavam. Então a gente viajava dando formação, fazendo palestras, fazendo atividades. Fizemos até um retiro de silêncio também nosso na época, que ajudou muita gente. Então esse trabalho foi acontecendo, isso desde 2018. E fizemos muitos amigos no meio desse caminho, até vocês aí que são amigos, que a gente se conhece, deixa aí nos comentários também um alô. Quem era daquela época? Das antigas. Então foi um tempo, sem dúvida, muito bom. E aí em 2021, isso 2018, e aí em 2021 eu comecei a despontar um pouco profissionalmente, Tava começando a abrir minha empresa. Hoje tenho 2 empresas, dentro da área. E acaba que a vida de trabalho e tudo mais acabou me tomando muito tempo. E aqui a gente fazia muita coisa. Quem estava aqui daquela época lembra o tanto de atividade, de aula, de formação que a gente fazia. Então ficou incompatível as rotinas. E claro, eu que na época já conhecia a espiritualidade de São José Maria Escrivá, da santificação do trabalho e tudo mais. Eu entendi que além de só ficar falando, fazendo vídeos, formações, que eu também precisava levar a sério a minha vida profissional, coisa que estava muito abandonada, até aquele momento. Então, ali comecei a levar a sério e crescer profissionalmente, e muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas aí, no final de 2021, a gente não conseguiu mais dar sequência nesse trabalho. Vez ou outra, apareceu uma publicação no Instagram, fizemos até algumas lives no meio desse caminho, mas não estava viável toda aquela estrutura que a gente fazia. Também era uma estrutura de custos, para manter plataforma, equipamento e tudo mais, e aí a coisa acabou ficando inviável. Depois eu me mudei para Londrina, morei 1 ano e meio em Londrina, no Paraná, e aí também acabou dificultando um pouco a continuação desse trabalho. E aí, entre muitas tentativas, indas e vindas, hoje já eu e a Isa casados, Sim. Nós nos casamos. Há 40 dias. Há poucos dias. E aí, claro, hoje tenho as empresas já bem estruturadas, graças a Deus, funcionando bem. Então, tenho também liberdade de tempo para poder me dedicar a esse trabalho que sempre me foi muito caro e sempre tomei aí como uma missão mesmo, que Deus me confia. Então, hoje a gente tem alegria. Eu, tenho a alegria de poder voltar junto com a Isa também, que topou aí fazer esse trabalho por agora. Mas aí, Isa, é com você.
Me apresentar? E a finalidade atual do projeto. Bom, diferente do Thiago, eu sou de Paranavaí, interior do Paraná, onde a gente mora hoje. Minha formação acadêmica é em engenharia de produção e hoje eu sou diretora comercial na Oishi Alimentos. Tenho 2 irmãos, diferente do Thiago também, que não tem nenhum. Inclusive, eu tô doando os meus pra ele. Enfim, sempre tive uma caminhada dentro da igreja também. Inclusive, eu conheci os Jovens da Cruz na época que era tudo mato. E realmente era tudo mato. E as artes eram, ultimamente, assim, na época, né? As artes eram horríveis na internet. E eu lembro que os Jovens da Cruz me chamou porque era realmente um trabalho diferente. Falava, nossa, é muito bonito, muito bem feito, né? E foi assim que eu conheci o Thiago, mas ele não me conhecia. Isso aí. E só da minha parte, né, que a Isa comentou, mas eu sou formado em design gráfico, né, minha formação acadêmica. Trabalho desde 2009 nessa área e hoje tenho um estúdio que presta serviços gerais, né, de identidade visual, site, essas coisas, e outras coisas mais de publicidade. E tenho uma escola de formação também, formação e assessoria para pessoas da área. Então já tava bem inserido nesse meio já, né? Uhum. Fala que você trabalha desde os 12 anos. Trabalho desde os 12 anos e recomendo a todos. Ele já pode se aposentar daqui uns dias. A ideia, então, é, nesse canal, nesse programa, a gente compartilhar um pouco do que a gente estuda, do que a gente vive, das formações que a gente recebe e passar isso pra frente, né? Ajudá-los tanto na vida, né, espiritual, mas também na vida profissional, enfim, nas vivências cotidianas que a gente tem, que a gente acredita que, enfim, pode ajudar outras pessoas. Nós também recebemos muito conselho, né, de amigos, recebemos já há muito tempo nos preparando para o casamento, então a gente pode compartilhar um pouco do que a gente viveu e procura viver junto com vocês aqui em casa, entre amigos. Isso, como foi o nosso namoro, o nosso noivado, a preparação. Enfim, essas descobertas que a gente for tendo aí na vida de casados também. Isso aí. E aí um dia, antes de ser diretora comercial, eu cuidava da parte do marketing da empresa. Engenheira de produção produção cuidando do marketing. Dizem que engenheiro de produção pode trabalhar em qualquer lugar, né? Então... Mas a Isa sempre teve um senso estético, assim, mesmo não sendo nada da área, o trabalho já era muito bacana já. E aí, na época, eu lembro que eu queria trocar de agência e, né, um problema recorrente aí do mercado é a agência, a gente tem até uma trava com eles. E na época eu sei que eu queria trocar, eu falei, eu vou procurar um designer freelancer, não quero nem saber. E aí eu entrei no mercado de trabalho do Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho, e aí fui rolando lá, achei uma galera, e aí eu vi um anúnciozinho do Thiago, eu falei, com esse cara aqui dos Jovens da Cruz. E eu falei, vou fazer um contato e ver, né, enfim, pra gente começar a trabalhar juntos. No caso, ela me contratar como freelancer. Né? Isso. Aí beleza, conversa vai, conversa vem, eu falei, vou fechar com ele, né, achando que era o freelancer. Beleza, acho que quando a gente foi fechar mesmo, você comentou que era uma agência, né? E eu falei, droga, caí de novo. Não quero agência. Não quero agência, achei uma agência. Mas eu falei, vamos lá. E aí, não, mas ainda você falou, né? Não sei. Não sei se eu quero mais. Mas assim, é essa qualidade mesmo, essa entrega que tá no portfólio, que vocês mostraram. Eu falei, não, é isso. E aí, né, fui apresentando, a gente tem estrutura de gestão, já tinha, inclusive, uma engenheira de produção que trabalhava com a gente, né, a Maria, fazendo o atendimento, a gestão dos projetos. E vocês não vão furar prazo? E aí, enfim, aí foi uns dias de conversa, assim, e a Isa resolveu dar esse voto de confiança profissionalmente, né? Então a gente se conheceu, assim, pelo trabalho, né? Mas eu já tinha aquele pezinho, né? Então eu conhecia ele já do trabalho que ele fazia e tudo mais, achava muito interessante, achava uma boa pessoa. E além das conversas de trabalho, eu mandava uns oizinhos, e aí ela jogava foi tentar lenço, jogar trocava uma ideia, às vezes ele não me respondia. Eu falei, às vezes não, né? Eu falava, meu... Então tá bom, não quer papo. E aí, isso... A gente morava mais ou menos 2 horas de distância, né? A cidade que eu tava da cidade da Isa. E aí, eu fui pra São Paulo, eu fiquei 2 meses morando, entre aspas, em São Paulo.
Não sabia muito o que ia ser da minha vida também, onde eu ia ficar, o que eu ia fazer. Porém, eu decidi voltar mesmo pro Paraná. E aí, quando eu fui voltar pro Paraná, eu pensei que eu preciso pensar também na minha vocação, na pessoa com quem eu quero dividir a vida e tal. Eu já tinha, nessa altura do campeonato, eu já tinha claro, né, a vocação matrimonial. Então eu falei, eu preciso cuidar um pouco disso, porque eu tava do final de 2021, isso foi até quase o final de 2022, né? Na verdade, já de antes, assim, mas eu tava muito mergulhado no trabalho a ponto de... Tava desequilibrado, assim, né? Eu tava realmente trabalhando muito, sem lazer, outras rotinas e tudo mais. Mas aí voltando, eu falei, não, eu preciso cuidar disso. E beleza, pensei isso e acabou. E aí um dia eu tava lá trabalhando e me veio a Isabela na cabeça, assim. Porque a gente se seguia no Instagram, né? A gente, enfim, acompanhava stories e tal, vira e mexe e reagia a alguma coisa, mas assim, nada demais mesmo. Aquele likezinho no stories, fica assim... Mas aí a Isabela veio na minha cabeça, eu falei, poxa, a gente conversou muito pouco, mas ela parece uma pessoa muito bacana, de bons valores e tal. Eu já sabia que a Isa era uma pessoa muito boa, a gente tinha trabalhado uns meses junto. E aí a Isa até veio perguntar, né, de um retiro também da obra de São José Maria Escrivá que ela ia fazer. E ela via, né, que eu também frequentava os meios de formação ali e tal. E aí eu falei, poxa, ela também tá procurando ser uma pessoa melhor, né, procurando ter formação. Então, acho que pode dar certo, né? E aí você me convidou... Não, você perguntou. Se eu ia num evento do Vitor Salles, que ia ter em Londrina. Ia ter uma palestra, alguma coisa assim dele. E eu falei, não, vamos, eu vou. E aí, na época, eu ainda tava viajando. Eu tava em uma viagem nos Estados Unidos com a minha família. E a gente começou a conversar pra valer, assim, pra se conhecer mesmo, né? Pra... Sim. Enfim, não mais uma conversa só profissional. E aí, na viagem mesmo, o Thiago Sanguíneo, que na época eu achava que ele era colérico, já falou assim, quando você chegar, a gente vai sair pra jantar. Não, mas isso a gente tinha conversado já. Dia tal. A gente tinha conversado um tempo, assim. Mas assim, você não me convidou. Isso, eu não convidei. Eu Ele avisei. Ele avisou. Eu falei, pô, o papo tá super legal. A gente conversou talvez umas 2 semanas. Sim. Um pouquinho mais. Mas, já tava, assim, em 2 semanas, já dá, conversando aí praticamente todos os dias, já dá pra ter claro, assim, se dá pra dar alguma coisa, ter alguma coisa ou não, né? Então, Sim. foi bom, tá dando certo online, e quando a gente voltar, a gente se conhece pessoalmente, né? Sim. Esse é um detalhe, a gente só tinha trabalhado online, né? A gente nunca tinha se visto. Sim. E aí isso foi 8 de outubro. Foi o dia que a gente... 2022. Que a gente saiu pra se conhecer pessoalmente, né? Vim aqui no caso, né, pra cidade da Isa. E aí a gente saiu pra jantar e tudo mais. E aí quando eu vi a Isa, eu falei, meu Deus, é o meu amor. E aí a gente jantou e a hora que você me deixou em casa, você perguntou se você poderia voltar dia 12 de outubro, que era o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Ou seja, 4 dias depois. Alguns dias depois. Pra me pedir namoro. Só bom, 4 dias depois. Deu super certo, por mim a gente pode avançar, assim. Por mim fechou. Vamos para os próximos passos. E eu falei que sim. Eu sou meio prático, assim, normalmente. Pra maioria das coisas na vida eu sou meio prático, assim. Muito prático. E aí, pô, a gente começou a namorar, então, né? Eu vim realmente, a gente começou a namorar. Pediu pros meus pais. Vim conversar com eles e tal. E foi tudo super tranquilo, deu super certo, graças a Deus. E aí a gente começou o namoro, então... À distância, né? A gente começou... A gente falava por telefone todos os dias. E a gente foi se conhecendo. Todos os finais de semana você vinha pra cá também, pra gente... Foram raros os finais de semana que a gente não tava junto, né? Porque era... Como eu tava tava em São Paulo na época, lá em São Paulo, assim, São Paulo capital, né? Qualquer lugar que você vai é 1 hora, 1h30, assim, no geral, né? Então, e eu tava também ali, tava em Alphaville, né? Que é alguns minutos de São Paulo, então eu tava super acostumado já a viajar ali 2, 3 vezes por semana. E aí, bom, pra mim tava tranquilo, continuei indo, e aí às vezes a Isa vinha.
ia pra Londrina também. E a gente ia assim, se encontrando. E isso fez muita diferença pra gente, assim, o contato presencial, a conversa, o diálogo, a convivência, conviver com a família, com os amigos em comum, assim. E ir construindo, né, amigos em comum. Isso fez muita diferença pra nós. Sim, e a gente se esforçou mesmo pra que a gente tivesse convivência, né? Sim. A gente sabia que pra dar um próximo passo a gente precisava conviver, enfim, se conhecer muito bem. E assim, eu já tava na época com 25, 24. Ele já se achava bem velho pra casa. Claro, eu não tava super velho assim, mas eu já não era um menino de 18 anos, né? Sim. Então eu tinha esse propósito de que se eu fosse começar a namorar, era pra casar, eu tinha isso claro. Se não fosse, se eu soubesse ou visse algo na Isa que falasse, não, isso aqui acho que não vai dar certo pra casar, eu nem teria começado a namorar. Né? A Isa da mesma forma, tinha essa visão. Mas aí a convivência foi fundamental, porque aí você vai conhecendo os defeitos do outro, as limitações, as qualidades, a história que os outros contam, né? Que normalmente tem coisa que a gente não sai contando. Então isso fez muito bem pra nós. Sim. E no geral, quando a gente começou a namorar, e a gente só começou a namorar porque nós dois já tínhamos as coisas principais, assim, alinhadas, as coisas mais importantes, né? Referentes aí ao sacramento do matrimônio, a ideia sobre família. E uma coisa assim mais pessoal, né? Eu acho que você também, né? Eu achava que ia ser muito difícil encontrar alguém que fosse parecido comigo, que tivesse os mesmos ideais, que, enfim, que quisesse as mesmas coisas que eu queria. Eu achava que isso ia ser muito difícil. E até, assim, durante a vida eu fui, tipo, meio que aceitando, assim, o que aparecesse, assim, tem umas qualidades ali, legal, beleza. Porque eu não tinha muito essa confiança de que eu ia encontrar alguém que eu me desse tão bem. Mas Deus nos surpreende, assim. Sim. E claro, com essas coisas principais alinhadas, e principalmente uma coisa que a gente sempre escutou e sempre recomenda é que, claro, o outro ele não vai ser perfeito, ele vai ter defeitos, todo mundo tem defeitos. Exato. Mas o importante é ver no outro a vontade de lutar, a disposição de melhorar. Então... E se você consegue lidar com aquele tipo de defeito. Né? Então, acho que a convivência ajuda muito nisso. Então, você convive e você enxerga os defeitos da pessoa. Esse tipo de defeito que a pessoa tem, eu vou conseguir conviver com ele? Porque pode ser que ela nunca elimine aquele defeito. Sim. Mas essa disposição a gente sabia, um sabia que o outro tinha. Então isso foi suficiente pra gente falar, beleza, então as coisas secundárias, menos importantes, porque é claro que a gente tem discordâncias, né? Sim. A gente tem opiniões diferentes sobre coisas, isso é natural. Mas a gente sabia que a gente ia conseguir encontrar um equilíbrio sadio e o importante era essa determinação, né? Em lutar e fazer isso dar certo, encontrar esse equilíbrio, essa harmonia. E boa. E aí depois de 1 ano e meio quase, né? Nós nos casamos. Aliás, a gente noivou, na verdade, 3 meses depois. Do pedido do namoro. Então, a gente começou a namorar dia 12 de outubro. E que dia que eu te pedi em casamento? Dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro de 2023, né? Eu pedi a Isa em casamento. E aí foi 1 ano e pouquinho de período de noivado. Isso em janeiro, né? De 2023. Aí em abril de 2023 eu me mudei pra cá. Sim. Que é a cidade da Isa. E aí sim, a gente falou, bom, agora definitivo, né? Pra a gente conviver mais, ter essa proximidade realmente. Mas aí, né, deu tudo muito certo. E também o que deu errado a gente se esforçou pra levantar, pra corrigir, pra arrumar. Porque nem tudo dá certo sempre, né? Claro, natural. E aí a gente casou agora, 23 de março de 2024, né? Então, uma coisa, né, que é importante, que essa é a nossa história, assim, a forma que a gente viveu, a forma que Deus também nos conduziu e tudo mais. Porque pra muita gente, 1 ano e meio é uma loucura e, nossa, meu Deus do céu, como vocês fazem isso, que inconsequentes. Você e às vezes conhece. Tem gente que 1 ano e meio é muito, então assim, é muito, aliás, tem gente que 1 ano e meio é muito tempo, que casaria antes e tal. Então, é importante entender isso, que, bom, cada um vai ter a sua história, o seu tempo, e que, claro, né, a ideia
é que haja um equilíbrio, no sentido de que não vai ficar eternamente namorando e também não precisa casar, fazer loucura pra casar, por pressa e por ansiedade. A gente tinha os meios também, então tanto eu, tanto a Isa já tínhamos vida profissional, já tínhamos também condições financeiras, que é uma coisa extremamente importante. Não é, claro, o centro de tudo, o dinheiro, mas ele é importante também. Então, é só esse disclaimer que eu acho que é importante. Bom, e até hoje a gente continua trabalhando juntos. Na verdade, o Thiago roubou a minha cadeira na empresa. E aí eu fui para a área comercial e ele assumiu o marketing todo. E é muito gostoso trabalhar juntos. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Exato, inclusive. sobre equilíbrio, vida familiar, profissional. E como lidar com a pessoa no trabalho e tal. Sim, principalmente aí para as mulheres, que às vezes acaba sendo um tema um pouco mais difícil. Mas Ainda mais comercial e marketing, que é uma briga. Normalmente é um setor que briga muito nas empresas. Que ele tem que me entregar mais leads. Como que eu vou vender mais se ele não me entrega leads? Mas no geral dá certo e a gente tá batendo as metas aí. Isso aí. Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de estar entre amigos na nossa casa. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Deixem o like e... Inscreva-se no canal também. Beijo. Valeu!